Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV. Muito obrigada por você que está aí na audiência, sempre acompanhando o nosso programa. Já ligou pra gente? Participe, daqui a pouquinho nós temos um momento ecumênico de orações. Nós podemos orar, pedir o auxílio espiritual, independente da nossa crença religiosa, da nossa filosofia de vida, para as pessoas que nós amamos. Dedicarmos esse momento que é de extrema meditação, introspecção, para todas essas pessoas que nós queremos bem. Nosso telefone é o 0300 1007 940. Por esse telefone também, você pode fazer as suas perguntas sobre os temas que nós abordamos aqui no Vida Plena. Um tema que tem aparecido bastante nas perguntas dos telespectadores e por isso a gente vai conversar hoje é a questão da alimentação. Muitas pessoas se perguntam, por exemplo, sobre os alimentos orgânicos. Quais as vantagens? Realmente é mais caro? Por quê? A gente vai trazer as respostas para essas dúvidas agora aqui no programa Vida Plena. Nós estamos recebendo aqui no nosso programa a Carolina Bacei, nutricionista, que vai tirar as dúvidas pra gente. Carolina, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite. E a gente queria começar falando sobre identificação. Como eu consigo identificar na hora de fazer a minha compra, na feira, no supermercado, se o alimento é orgânico? Na verdade, assim, os alimentos orgânicos, ele já existe uma lei que eles precisam ter um selo identificando que eles são orgânicos, tá? Então, a pessoa sempre quando for atrás do alimento orgânico, ele precisa ir atrás do selo, desse selo no alimento. Que é a certificação que garante que aquele meu produto não é orgânico e não de outra procedência. Isso, exatamente. O orgânico, ele é efetivamente o quê? Por que ele diferencia dos outros alimentos? Na verdade, o alimento orgânico, ele é um alimento que ele não tem nenhum tipo de substância química e não tem nenhum tipo de agrotóxico, não vem nenhum tipo de hormônio, nada. Por isso que é importante também, o alimento orgânico, ele não é só não ter nenhuma substância química, mas também a forma como ele foi cultivada. Ele é todo um conceito, então. Todo, não é simplesmente não ter hormônio, ou não ter substância química, ou não ter agrotóxico. Na verdade, a forma como ele foi produzido também tem que ser uma forma orgânica, uma forma sustentável. Então quer dizer que ele não pode derivar de trabalhos escravos ou de qualquer outro tipo, o solo deve ter sido cuidado e tudo isso, né? Tem que ter um cuidado até com as pessoas, né? Com a mão de obra, quem vai cuidar desse plantio, tudo isso é pensado. Perfeito. Né? O que desperta, inclusive, muito mais a nossa responsabilidade na hora de escolher o consumo de orgânico. Com certeza. E, no caso, todo tipo de alimento pode ser cultivado de forma orgânica ou existe algum que tem algum tipo de restrição? Não, na verdade, de forma geral, todos os alimentos eles podem ser orgânicos, né? Frutas, verduras, leites, produtos industrializados também estão aumentando muito no mercado, alimentos orgânicos. Então, na verdade, de forma geral, tudo, até frango, carnes. Porque dentro desse conceito do processo também ser sustentável para que o produto seja orgânico, as carnes também entram nesse caso. Exatamente. No caso das carnes, né? O frango aqui, no caso, é importante a gente falar porque o frango é um dos alimentos que mais tem hormônio, que recebe hormônio. Então, isso pra gente causa um problema sério na saúde, né? Então, até as carnes, eles têm que ser, eles podem sim ser de forma orgânica. Perfeito. A gente recebeu algumas perguntas de telespectadores, a gente queria inclusive agradecer a todos vocês que mandam suas perguntas. O José Paulo, da capital paulista, pergunta o seguinte: o valor nutricional do orgânico é realmente maior do que o não orgânico? Sim. O alimento orgânico, na verdade, como ele não tem nenhum tipo de substância química interferindo na biodisponibilidade desses nutrientes, o alimento orgânico, ele tem uma concentração maior de vitaminas, de minerais, de antioxidantes. Então, assim, o benefício é enorme no consumo A gente pode dizer que o nosso organismo também reage melhor aos orgânicos? Com certeza. E assim, quando a pessoa muda a alimentação, consome alimentos orgânicos, ela consegue sentir, assim, de uma forma muito rápida, a melhora tanto na saúde como em várias coisas. O paladar muda, né? Quando a gente come, inclusive, o produto orgânico, a gente percebe bastante a diferença. Agora, por que ainda é mais caro produzir o orgânico? O alimento orgânico, ele é mais caro pelo fato da mão de obra, que é uma forma totalmente diferente de produzir um alimento. Né? Então, você tem que ter mais cuidado, você tem que respeitar a época do alimento, da fruta. Então, não é todo ano terá tudo, né? Isso, exatamente. Então, tem que ter um cuidado maior. Então, pelo fato de ter um cuidado maior, o gasto é um pouco maior. E como é aquela história, as pessoas elas não vão atrás ainda do produto orgânico. A partir do momento que o produto orgânico ele for mais consumido, a tendência é o custo abaixar disso também. Verdade. Bom, a gente tem outra pergunta aqui de telespectador, vem muito ao encontro dessas questões de preço até do orgânico. A Bianca Catarina, de São José dos Campos, São Paulo, muito obrigada. Bianca, ela mandou pela internet a pergunta dela. É possível cultivar alimentos orgânicos em casa?
Aí vai depender, na verdade, do espaço que essa pessoa tem, né? Então, na verdade, o que atualmente está entrando até em moda, assim, as pessoas fazerem horta em casa, mesmo que não tenha apartamento, montarem suas hortas. Aquelas hortas suspensas até, né? Isso, então assim, você consegue fazer pelo menos uma hortinha com alguns temperos, você consegue usar, mas na verdade, nem tudo. Por exemplo, numa casa, num apartamento, você vai conseguir cultivar. Você vai conseguir comer um frango orgânico criando em casa, né? Exatamente. A não ser que você mora numa região que proporcione essa possibilidade. É verdade. Mas esses temperinhos, por exemplo, essas hortas, quem mora numa casa e tem espaço para montar a horta, é uma opção também. Vale a pena, né? Vale, com certeza. E a gente voltando à questão do valor, existe alguma chance, apesar do custo já ser mais caro, de eu conseguir adquirir um pouquinho mais barato esse produto? Por exemplo, pesquisar é uma boa solução? Eu consigo ver diferenças de preço? Consegue. Quando a gente pesquisa, a gente consegue ver, até conseguir valores mais até acessíveis. Lógico, se você comparar os alimentos orgânicos, por exemplo, um alface orgânico com um convencional, você vai ver uma diferença de preço. É muito difícil a gente conseguir um valor aproximado, mas se pesquisar e o mais importante, começar a consumir, a tendência é isso, reduzir, esse valor reduzir. A gente está falando também de benefícios aí à nossa saúde, que é difícil Lógico. calcular preço, né, gente? Por isso é importante a gente falar desses assuntos, para que seja uma opção, né? Às vezes a gente não vai conseguir consumir toda a nossa alimentação orgânica de uma hora para outra, mas a gente consegue ir substituindo alguns alimentos e percebendo, inclusive, os benefícios para a nossa vida. A gente tem uma pergunta também da Lara Afonso, do bairro da Moca, São Paulo. Muito obrigada, Lara, pela sua pergunta. E é interessante a pergunta dela, porque ela pergunta assim: os orgânicos não precisam ser higienizados para o consumo? Já que não tem agrotóxico, chegou do jeito que chegou, eu posso comer? Não, ele tem que ser higienizado sim, conforme igual aos convencionais, né? Porque não tem agrotóxico, não tem substância química, mas tem bactérias, tem manuseado por outras pessoas. Sim, exatamente. Então tem que ser higienizado da mesma forma como é feito do convencional. E os cuidados no preparo, existe alguma diferença? Não, na verdade, preparo também não, é a mesma coisa, na verdade. O que você vai estar lá garantindo é mais nutrientes, mas o preparo, a forma de preparo é a mesma coisa, não muda nada. Fazendo essa pergunta, porque muita gente fala assim, mas o orgânico às vezes tem a impressão que dura mais, dura menos, ele é um pouquinho mais sensível. Inclusive, a pergunta do Diego Afonso. Muito obrigada, Diego, pela sua manifestação. Ele é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e ele perguntava justamente sobre isso. Eles duram mais, duram menos? Como que funciona essa questão? Normalmente, eles duram menos, né? Por quê? Porque eles não têm nenhuma substância que conserve, não tem nenhuma forma de conservação artificial, né? Então, o alimento sem agrotóxico, sem alguma substância química, ele vai de acordo com o tempo do alimento. Então, a tendência é ele ter um prazo de validade menor. Mas é mais saboroso também. É mais saboroso. Então, na verdade, se você for experimentar, por exemplo, um tomate convencional e um tomate orgânico, você vai ver que você nunca consumiu, nunca soube o verdadeiro sabor do tomate. É verdade. Porque é totalmente diferente. Você fala assim, nossa, esse é o gosto de verdade do tomate. É verdade. Muita gente não sabe, consegue ver a diferença nisso. Perfeito. De Cascavel, no Paraná, o nosso agradecimento também a todo o povo do Paraná que sempre participa aqui do nosso programa. A Hilda Gomes quer saber se existe alguma diferença visual entre os orgânicos e os não orgânicos. Normalmente não, né? Hoje em dia não, mas assim, o que acontece é que às vezes as pessoas falam que às vezes é muito mais bonitinho, né, visualmente, o que não é orgânico. Por que que é mais bonitinho? Porque eles usam substâncias para deixar mais bonitinho, mais atrativo. Só que as pessoas elas têm que começar a ter consciência que às vezes, principalmente frutas e verduras que recebem muito agrotóxico, normalmente o bonitinho, ele tem muito veneno. Aí. Então, assim, porque ele não é tão bonitinho o orgânico? Porque ele não tem nenhuma substância química que deixe ele mais colorido. Ele é naturalmente... É do jeito que a natureza fez. Exatamente. Perfeito. Bom, e a questão dos alimentos orgânicos serem mais vulneráveis é justamente por essa falta de agrotóxicos no processo de produção dele. Inclusive, por isso que às vezes ele é um pouquinho mais difícil de cultivar também. Também, porque você não usa nada para ajudar na conservação, que a durabilidade seja maior, então é por isso que é um pouco mais difícil. Você tem que respeitar o tempo do produto, do alimento mesmo. Carolina, queria agradecer a sua presença aqui, esclarecendo tanto a gente sobre esses assuntos. Existe algum contato para quem quiser falar com você, tirar mais dúvidas sobre o tema? É www.carolbacei.com.br. Estamos conversando com a nutricionista Carolina Bacei aqui no programa Vida Plena sobre os benefícios dos alimentos orgânicos. E hoje a gente está falando sobre o cuidado com os nossos sentimentos, a importância de melhorarmos os nossos sentimentos. E a gente fala assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, não é mesmo? Dificilmente, quando a gente não está bem, a gente consegue disposição para cuidar da própria saúde. Porque a saúde começa no interior de todos nós, no espírito.
Por isso que buscarmos equilíbrio espiritual dos sentimentos, da mente, é fundamental para termos equilíbrio na nossa saúde. Muitas vezes nós acompanhamos especialistas falando sobre as doenças que surgem pelos desequilíbrios emocionais. Então a gente precisa realmente olhar com toda essa atenção. O programa Vida Plena continua conversando com você sobre esse assunto. No próximo bloco a gente vai trazer inclusive dicas para você sobre cuidado com os alimentos na hora de lavar todos esses produtos. E você não saia daí, a gente vai para o intervalo.